Hey, o meu nome é Álvaro Samagai, sou o vosso host para mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast de tecnologia e negócios em português. E neste episódio vamos falar mais sobre AI, eu sei, desculpem, isto está-se a tornar um podcast AI, mas as empresas decidiram lançar todos os produtos ao mesmo tempo e, portanto, vamos ter a Google, a Microsoft, a OpenAI, etc. Mas depois, para desenjoar, tem outras interessantes no final, tem até uns throwbacks de temas que já falei noutros episódios, mas acho que vai ser um episódio interessante. Se quiserem apoiar, se gostaram, deixem uma review, deixem as estrelinhas, isso ajuda-me imenso a chegar a mais gente. O que ajuda também muito é partilharem o episódio com pessoas que gostem e que têm os mesmos interesses que vocês. E se quiserem ajudar imenso, tem uma donor box aí nos links. Portanto, é isso. Partilhem, deixem reviews, etc. Mandem-me mensagens com temas interessantes, porque muitos destes temas chegaram por pessoas e, portanto, vamos para o episódio. Vamos começar com AI, como não podia deixar de ser. Eu costumo gravar isto às terças-feiras, à hora do almoço. E o que é que aconteceu a semana passada? Segunda-feira, a OpenAI faz o lançamento do seu novo modelo, o GPT-4o, com todas aquelas coisas que eu falei no último episódio. Podem ir ver o último episódio para ouvir, neste caso, para perceber qual é que é a relevância deste modelo novo. Basicamente, assim, o grande breakthrough é ele ser multimodal. Ou seja, aceitar vários tipos de inputs. E a Google, no dia seguinte, portanto, terça-feira, no dia em que eu estava a gravar, ao final do dia, tem a sua conferência, o Google I.O., em que lança basicamente uma coisa muito parecida ao que o GPT lançou no dia anterior. Na verdade, lança tipo 100 produtos ou 100 novidades, mas as coisas mais relevantes são aquelas que são equiparáveis aos modelos da OpenAI. Portanto, em termos de modelos, eles lançaram, sim, vou fazer aqui um resuminho, eles lançaram o Gemini Pro, Gemini 1.5 Pro e Flash. O Pro é, digamos, o competidor para o GPT-4o, também é multimodal, ou seja, também aceita vídeo, áudio, imagem e texto, e tudo num modelo só, portanto não são vários modelos a comunicar uns com os outros, que era o que o GPT fazia antigamente, e os modelos antigos também. E o Gemini 1.5 Flash, que é um modelo mais pequenino, mais barato, portanto com menos parâmetros para treinar e para correr, e que vai ser utilizado nos devices da Google, como o Pixel, Androids, etc. Também lançaram modelos de imagem, que é o Imagen 3, portanto, para combater os modelos de geração de imagem tipo o Midjourney. E lançaram um modelo de vídeo que é o Veo, mas estes modelos de vídeo eles só anunciaram, não lançaram, porque estes modelos de vídeo, mesmo o Sora da OpenAI, que já foi anunciado há bastante tempo, acho que ainda vai demorar um bocadinho eles estarem disponíveis. Os leaks dizem que só em dezembro é que o Sora estará disponível, isto já é pós-eleições, não sei se está relacionado, mas se tivesse de apostar, dizia que é pelo menos um fator que pesa no lançamento destes modelos. Lançaram outros modelos para uma porrada de coisas diferentes, mas qual é que é assim o grande takeaway desta conferência? É que isto é a conferência anual da Google, em que eles lançam os novos produtos de software, portanto é o equivalente à WWDC da Apple. E o que a OpenAI faz é, no dia anterior, faz um lançamento, porque enquanto que a conferência da Google é marcada com bastante antecedência, toda a gente sabe que aquilo é uma conferência ao vivo, é um keynote mesmo, tipo os lançamentos da Apple. A OpenAI o que fez foi, ok, no dia anterior vamos lançar um modelo novo, e que de repente tudo o que a Google lançou
não foi tudo, mas o grande breakthrough do modelo novo que a Google lança na terça-feira, de repente já não parece assim tão uau, porque efetivamente o GPT-4o faz o mesmo, se calhar com melhores resultados e tudo, e portanto fica sempre um bocadinho aquela ideia de OpenAI nova e Google vai atrás, e que se calhar em termos reais até nem pode até não ser verdade, mas pronto, jogar aqui um bocadinho o marketing de quem é que lança primeiro, quem é que lança o quê, e etc. Mas qual é que é aqui a grande vantagem da Google face à OpenAI? E qual é que é assim a diferença de pensamento no desenvolvimento destes novos modelos e destas novas capacidades? Portanto, a OpenAI é uma empresa de AI. Foi criada para criar estes modelos e é, digamos, o principal motor de inovação, ou seja, é o que está a puxar efetivamente todas as outras empresas para este frenzy de AI. A Google não. A Google é uma empresa de publicidade em primeira instância, mas que tem uma série de produtos que são utilizados por milhões e milhões, milhares de milhões de pessoas, literalmente. Portanto, os maiores produtos da Google é o Google Search, obviamente, e o Gmail. E só o Gmail, ou Gmail, é utilizado por 2 mil milhões de pessoas. Portanto, é um quarto da população do mundo utiliza o Gmail. E o que é que isto significa? Significa que qualquer coisa que eles produzam de AI e que possa ser integrado no Gmail vai ter logo uma distribuição gigantesca. E, portanto, de repente tem 2 mil milhões de pessoas a utilizar aquele produto de AI. O que é que isto significa também? Significa também que eles, muito provavelmente e com imensa lógica, faz sentido desenvolverem AI que consiga ser integrado nos produtos que eles já têm e não como a OpenAI, em que o AI é o produto deles, ou seja, é o caso do ChatGPT. Por isso é que eu acho que vemos, ou que não vemos neste caso, a Google a fazer um push muito grande para os seus chatbots, para o Bard, por exemplo, exatamente porque não é preciso, não é aí que eles têm os utilizadores, não é aí que eles vão buscar a sua receita e, portanto, faz muito mais sentido eles pegarem nestes modelos, lançarem-nos sim e até disponibilizarem como APIs e etc. Apesar de, lá está, não fazerem muito push nisso, que é o contrário da OpenAI, que basicamente é o que tem a maior cota de mercado neste sentido. E faz sentido o shift ser em como é que nós vamos colocar AI em todos os nossos produtos, porque de repente assim vamos ter muito mais gente a utilizar do que os modelos da OpenAI. Ou seja, a lógica aqui é a Google desenvolve para os próprios produtos, porque é onde estão os seus clientes, é onde estão os utilizadores, e tem de os manter, tem de os agarrar, porque as outras empresas vão tentar combater isto, não é? A OpenAI também vai tentar lançar um search, etc. E, portanto, eles têm de segurar essas pessoas primeiro, enquanto que a OpenAI o que faz é uma empresa de AI e basicamente constrói os modelos para depois as pessoas construírem produtos por cima disso. Ou seja, é aqui uma lógica um bocadinho diferente. A Google vê-se numa posição engraçada agora, de repente, que é, tem a Apple como competidora em termos de plataformas, ou seja, computadores, telemóveis, sistemas operativos mobile. Tem a Microsoft como competidora de workplace e tem a OpenAI como competidora de modelos AI. E eu sinto que ela está a perder nos 3 campos, mas tem um pé em cada campo, não é? 3 pés neste caso, em cada campo. E é engraçado porque de repente a Google tem competição de todas as grandes empresas tecnológicas, também faz chips e portanto também há de ter alguma competição com a Nvidia, Intel e etc. E isto também mostra o quão grande, o colosso que é a Google e a capacidade de distribuição que tem destes modelos de AI, destas capacidades de AI. Eles lançaram uma outra feature que eu acho que é aqui que se vê mesmo que eles têm uma capacidade de distribuição incrível e que os modelos estão pensados exatamente para aumentar os produtos que eles têm. E eu vou falar aqui de duas. A primeira são os AI Overviews que eles agora têm no Search. Já vi mixed comments sobre isso, ou seja, malta que gosta muito, malta que não gosta nada. Basicamente, quando agora colocamos uma questão na search bar do Google, aquilo é como se fosse mais ou menos um chat.
Não no sentido de podermos conversar, mas no sentido em que ele vai recolher a informação que tem dos websites e vai dar uma resposta rápida, portanto um overview, um summary, mas depois também mostra os resultados normais a que nós estamos habituados da Google e portanto faz ali um híbrido de, se forem coisas a que queremos respostas rápidas, temos a resposta, se for, quero procurar efetivamente por um site de uma loja, uma coisa assim, aparecem os sites também das lojas. E portanto, isto é um avanço no search. A OpenAI deve fazer uma coisa do género, mas ainda não lançou. Aqui a Google até se antecipou. E depois a outra, aliás, eu disse duas, mas três. A outra é o search nas imagens. Até agora, até nos telemóveis e assim, já tivemos algumas... Não é search com imagens, é procurar na própria galeria da pessoa. Por exemplo, o exemplo que eles dão lá é qual é que é o número da minha matrícula. E eu sei que tenho uma foto do meu carro com a matrícula visível e, portanto, ele reconhece todas as imagens que eu tenho no Google Photos, procura a imagem do meu carro e indica-me, olha, a tua matrícula é XXX porque está aqui nesta fotografia que tu tiraste do teu carro. Pronto, eu acho que isto é super poderoso e é um ótimo use case. Há muitos use cases que não fazem sentido que eles apresentaram lá, mas este acho que é um ótimo use case que as pessoas vão efetivamente usar e em que os modelos da AI facilitam e aceleram trabalho, dão qualidade de vida e não tenho de procurar, estou ali no momento, se calhar que tenho de dar a matrícula a alguém e não sei a minha matrícula e portanto vou e pesquiso no instante porque eu sei que tenho uma fotografia daquilo e portanto aqui acho que há uma grande qualidade de vida. A outra, e eu não sei se já disse isto aqui, mas eu acho que o melhor produto da Google é o Google Maps. Era um produto que facilmente, se fosse monetizado, ou seja, ele é monetizado, mas que se fosse uma subscrição seria dos maiores produtos do mundo, porque é muito bom e tem imensa informação, ou seja, tudo que existe fisicamente tem de existir no Google Maps, ou então está a perder imensos clientes, imensas visitas, etc. E não estou a falar só de restaurantes, estou a falar de escritórios, de empresas, tudo que existe no Google Maps, no fundo é a abstração do mundo real para o mundo digital e é um dos melhores produtos que a Google tem, não só pela parte de navegação, mas exatamente por causa deste reconhecimento todo. E eu acho que o Google Maps peca um bocadinho, não é só o Google Maps, é todos os mapas, pecam um bocadinho exatamente na parte de pesquisa dentro do mapa, ou seja, a Google já tem imensa informação sobre os estabelecimentos que existem. E vou dar o caso dos restaurantes porque acho que é o caso mais fácil de imaginar. Quantas vezes é que eu quero chegar estou num sítio qualquer e vou procurar, quero comer comida asiática deste género até X euros por pessoa, e quero que o restaurante tenha boas críticas, etc. Quero saber se tem aquele prato específico que eu sei que gosto imenso e que quero comer, aquela sobremesa que eu já estava a sonhar há muito tempo. Este tipo de pesquisa ultra específica não existem, eu acho que não existem em lado nenhum. Mesmo as aplicações de restauração tipo TripAdvisor e o Zomato, que agora é Digin, têm filtros específicos para a restauração, mas pecam um bocadinho na parte da localização. Ou seja, eles dão-me ali numa área mais ou menos, eu consigo abrir o mapa e tal, mas não está pensado para a parte da localização. E no Google Maps é ao contrário, tem esta informação toda na mesma, há muita gente que usa o Google Maps para procurar restaurantes e para ver críticas de restaurantes, etc. Só que tem o problema de não estar otimizado para os filtros de pesquisa que eu falei aqui, que estão focados em restauração. E tem outro fator, que é, existe muita gente que nestas reviews de restaurantes adiciona fotografias e, portanto, adiciona fotografias do menu, ou seja, esta informação existe toda na Google e eles conseguem pegar nesta informação, passar aos modelos da AI e conseguir responder a estas perguntas que eu tenho e dizer, olha, qual é que é o melhor restaurante para 10 critérios que eu tenho aqui, tal, e eles pegam nos restaurantes que têm, recomendam-me. Isto depois dá para eles fazerem publicidade não, de venderem os melhores scores e etc. Portanto, aqui um bocadinho a lógica do search, tudo o mesmo modelo que o search faz, não é? Queres aparecer primeiro, pagas mais, mas eu acho que existe aqui um potencial, um manancial de dados gigantesco que ainda não está a ser utilizado e que eles mostraram isto agora a acontecer. E eu falei de restaurantes, mas por exemplo, o exemplo que eles deram até era com estúdios de yoga, ou seja, eu quero fazer yoga, quero ter uma aula de yoga, aonde é que eu vou? Eu, se for ao Google Maps ou ao Google normal, vou procurar estúdios de yoga, Porto, não é?
O que é que me vai aparecer? Vão aparecer todos, mas eu não sei depois ao detalhe se aquele estúdio tem a aula que eu quero, se tem o horário, qual é que é o preço, etc. E esta informação toda existe provavelmente no site do estúdio ou existe numa fotografia que alguém pôs nas reviews do estúdio. E portanto, se for possível compilar esta informação toda, a Google depois consegue-me criar uma recomendação que diz, olha, este estudo de yoga tem o preço que tu queres, tem o estilo de yoga que tu queres, não sei se é assim, mas pronto, imaginem o caso, e fica a 3 km da tua casa, portanto vais demorar 10 minutos a chegar lá. Ou seja, é revolucionário, é pôr inteligência sobre as coisas que existem na vida real. Entretanto, estava aqui a falar e lembrei-me de outro caso que eles também apresentaram, que era um caso que vai arrasar, não sei se vai arrasar, mas vai dificultar muito a vida a agências de viagem, que é, no fundo, uma agência de viagem inteligente feita com os modelos. Ou seja, baseando mais uma vez nesta informação do Google Maps, que tem de restauração, de eventos, de locais, de lojas, de estúdios, de ginásios, etc., eu digo, olha, vou de viagem, faz-me um itinerário, os bilhetes estão na minha conta de Gmail. E o modelo consegue ir à conta, perceber que eu vou de viagem durante 3 dias para, por exemplo, Madrid, faz-me um roteiro sabendo que eu, por exemplo, na sexta-feira vou chegar ao final do dia e, portanto, já não dá para ir do aeroporto até à outra ponta da cidade ver não sei o quê, portanto, vai ser o plano de sexta-feira vai ser alguma coisa ali no centro da cidade, provavelmente. Arranja-me um restaurante que eu já lhe disse que gosto daquela sobremesa e, portanto, ele mete lá no roteiro. No dia seguinte diz, vais ter de acordar a esta hora para ires a este sítio, tal, demoras este tempo se apanhas a linha de metro, não sei o quê. Os bilhetes são comprados via este site, se quiseres eu compro-te, etc, etc, etc. Dá para depois mudar, alterar e aquilo fica mesmo, não é em texto, não é do género, faz-me um plano e ele põe o plano em texto, não. Aquilo tem uma interface específica em que é possível configurar todas estas coisas. A que horas é que eu quero acordar? Quantas horas é que eu demoro a ir dali para ali? Eu quero jantar neste sítio. Eu gostava de ver este museu, portanto encaixa aí, etc. Pronto, e aquilo basicamente monta o plano todo com esta informação toda, com este reconhecimento todo. Não sei se tem, por exemplo, dados de meteorologia, também seria engraçado, ou seja, ele sabe que o museu, à partida, não há problema se estiver a chover, eu vou estar dentro do museu e depois preparar uma coisa que é o ar livre no dia em que está sol, não sei, mas estou aqui a pensar e acho que isto são exatamente a maneira correta de fazer AI. E eu acho que eles já perceberam isso, é tipo, não vamos competir diretamente com a OpenAI porque não faz sentido, vamos perder, vamos ter os nossos produtos alternativos, ou seja, as pessoas podem usar na mesma os nossos APIs de Gemini, etc. Mas sabemos que a OpenAI vai ser melhor nisso e vai facilitar muito mais isso porque isso é um negócio deles. O nosso negócio é melhorarmos a experiência que os utilizadores têm nos nossos produtos, que já têm um reach gigantesco, e trazer novos utilizadores para os nossos produtos e não por causa do AI. Ou não para o AI, mas sim por causa do AI, exatamente. Pronto, este era aqui assim um bocadinho um overview entre a competição Google OpenAI e acho que o epítome disto é exatamente aquilo que eu tenho dito, é produtos versus desenvolvimento só de AI. A Google anunciou uma coisa que era o Project Astra, que no fundo era um assistente universal, um bocadinho como o GPT-4o, como o demo do GPT-4o mostrou, ou seja, eu posso falar com ele, posso interagir com vídeo, com imagem, com texto, o que for, e é um assistente. E o Project Astra é a mesma coisa, mas ainda não usa o modelo multimodal, ou seja, usa uma combinação de modelos, portanto é mais lento e lá está, como saiu depois do GPT-4o, pareceu tipo, será que isto é pior, portanto não sei como é que isto vai funcionar. Por outro lado, vai estar disponível nos telemóveis diretamente, enquanto que o GPT é preciso fazer um download de uma aplicação, não está ligado aos sistemas operativos de telemóveis, etc. Portanto, lá está, aqui os dois lados da mesma moeda. Vamos ver qual é que é aqui o modelo que ganha e estou ansioso para ver o que é que a Apple vai fazer.
Eles puseram este Project Astra a filmar o keynote todo de 2 horas e a contar o número de vezes que eles disseram AI, que foi tipo 121 ou 122, uma coisa assim. Pronto, isto é aquele fun fact giro para mostrar no final do keynote. Mas é isso, pronto. Vamos ao próximo tema que também está relacionado com AI. Eu prometo que depois desenjoo isto está-se a tornar um podcast de AI quase. Portanto, esta semana tivemos OpenAI, tivemos Google e agora no início da semana tivemos Microsoft. A Microsoft lançou uma série de computadores e de dispositivos que eles chamam os Copilot Plus PCs, portanto computadores que têm o Copilot integrado dentro do sistema operativo, mas não é só integrado dentro do sistema operativo, estão capacitados em termos de hardware para correr os modelos dentro do computador. Ou seja, como é que isto funciona? Toda a gente já ouviu falar, ou muita gente já ouviu falar em cloud computing. Isto significa o quê? Significa que eu, quando quero, por exemplo, fazer uma chamada a um modelo da OpenAI, eu envio o meu promptzinho para a internet e o modelo corre num servidor qualquer que está nos Estados Unidos, ou na Irlanda, ou no Reino Unido, ou em Amsterdão, whatever. Corre num computador que está na cloud, portanto, ou seja, a capacidade de processamento não é do meu computador, é da internet. E depois ele devolve-me só a resposta. Qual é que é o problema disto? Isto acelerou muito a capacidade de desenvolver estes modelos, acelerou muito o reach destes modelos, mas qual é que é o grande problema disto? Se eu não tiver internet, não consigo usar os modelos e a privacidade de eu enviar os meus dados para fora do meu computador e depois obter uma resposta não é tão boa como eu correr os modelos on edge, que é assim que se chama, portanto edge computing, dentro do próprio computador. Mas qual é que era o problema, ou qual é que era, porque é que não se fazia isto? Não se fazia isto porque a capacidade dos computadores correrem estes modelos ainda era baixa. O que é que acontece agora? Com estes novos chips que foram introduzidos pela Apple em 2020, portanto esta arquitetura ARM, que são mais poderosos do que a arquitetura antiga, que foram comercializados durante muito tempo, principalmente pela Intel, e estes chips agora têm, para além de um CPU, portanto de computação, um GPU de gráfica tem um NPU, um Neural Processing Unit, portanto um chip dedicado puramente a correr modelos de Machine Learning e de Deep Learning e LLMs e etc. E isto vai acelerar muito a capacidade destes computadores, apesar de terem modelos mais leves, como é o caso daquele do Gemini Flash que eu falei no início do episódio, mas podem correr no próprio computador e, portanto, já todos nós tivemos aquela frustração de chamar o assistente, tipo a Siri ou o Google Assistant, ou etc., não termos internet e aquilo não funciona. Agora isso vai ficar resolvido porque os modelos vão estar dentro dos dispositivos, tanto, portanto, dos computadores como dos telemóveis, e vamos poder utilizar estes modelos de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata e sem ter de ter acesso à internet e, portanto, muito mais segura. O Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, disse que estes computadores são mais rápidos do que os MacBooks com M3, que são os melhores até agora. O M4 só saiu no iPad ainda. Portanto, isto é uma claim é uma bold claim. Vamos ver o que é que a Apple vai lançar, entretanto, de MacBooks e etc. Mas eles querem mesmo... Eles disseram, a Apple revolucionou o mercado quando lançou os chips, os ARM em 2020, mas nós agora já os apanhamos e até já estamos melhor. E este é um computador para quem adora Windows e quer ter todas estas features do Copilot integradas dentro do computador. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de coisas que que o Copilot pode ajudar e que pode fazer. O principal exemplo que ele referiu é uma coisa que ele chama recall, ou seja, memória, em que como é que aquilo funciona? O Windows vai tirando screenshots durante o meu trabalho, durante o meu dia de trabalho, àquilo que está a acontecer no ecrã, portanto ele vai tirando esses screenshots e depois eu posso fazer pesquisa sobre esses screenshots, posso fazer recall. E esta pesquisa vale com tudo, ou seja, pode ser com o texto que estava nos screenshots, de páginas web, etc., ou com as imagens que apareceram nesse texto, não necessariamente tendo o texto associado. Ou seja, o exemplo que eles dão é, eu estou a trabalhar numa apresentação qualquer e uma das imagens tem uma carteira de cabedal. E eles procuram brown leather bag e aparece outra vez a imagem em que existe essa carteira e que não existe em lado nenhum do texto estas palavras que eu pesquisei.
Ou seja, é possível ver tudo o que eu fiz antes e fazer perguntas sobre isso. Isto aqui foi de localização, foi tipo onde é que existe esta brown leather bag, mas eu posso perguntar, por exemplo, qual é que era o valor de X que eu vi naquela spreadsheet, não sei o que é, porque preciso disto para preencher tal. E ele tem memória sobre tudo o que foi feito e vai lá, pega no valor e diz, olha, o valor que tu me pediste das coordenadas tal é este, tal. Portanto, mais uma vez, é a mesma lógica da Google, é pôr AI, neste caso, nos dispositivos de workplace, que é o forte da Microsoft. Eles são undefeated aqui, não é? O Office Suite e o Teams e etc. são o que tem a maior cota de mercado e por bastante. E, portanto, é exatamente aqui que eles têm de focar e é exatamente aqui que eles têm de pôr os seus esforços de AI. Esqueci-me de dizer, os computadores vão ser os Surface, ou seja, desenvolvidos mesmo pela Microsoft, Dell e Lenovo. Acho que são estas 3 marcas que vão desenvolver estes Copilot Plus PCs. Portanto, são as marcas, não sei se são as marcas mais que as empresas mais usam, as empresas corporate mais usam. Portanto, já viram este foco todo em workplace, porque é efetivamente o forte deles. Portanto, não podia ser de outra forma. Estes screenshots são tirados localmente, ficam localmente, o modelo corre localmente. Ou seja, existe aqui uma grande confiança, porque efetivamente eu posso não querer ter o meu computador, ter screenshots do meu computador, e posso também limitar isso, ou desligar de todo, ou dizer, olha, em certos websites não tiro screenshots, e portanto ele reconhece isso e não tira os screenshots. Mas existe aqui muito maior confiança de que estes modelos vão correr localmente e que vão... ou seja, que não vão enviar os meus dados, alguns deles até bastante pessoais e privados, para uma cloud que depois pode ser hackeada e etc. Não, isto corre tudo dentro do computador, localmente, e portanto mais ninguém tem acesso a estes print screens. Outras 2 features que eles também apresentaram foi o live translation, portanto video calls e etc. Aquilo é transcribed e transcrito e traduzido quase live. E a última é o Paint vai ter AI. Finalmente, Paint Revival. Vai ser tipo, desenhamos, damos um prompt e ele vai melhorando os nossos desenhos. Ou seja, nós fazemos um sketch, dizemos eu quero isto desta maneira e tal. Podemos aumentar ou diminuir a criatividade e ele pega no nosso sketch, melhora-o de acordo com o prompt que nós lhe demos. Portanto, longa vida ao Paint, agora Paint AI, não é? Portanto, AI ali no meio. Desculpem. Estes PCs vão sair em junho. Portanto, a partir de junho eles vão estar disponíveis para compra. E vamos ver. Esta luta está a ficar interessante. Prometo que fica por aqui o AI hoje. Prometo. Um update sobre uma notícia que eu tinha dado já há alguns episódios, que era o implante da Neuralink. A FDA, portanto a Food and Drug Administration, basicamente a entidade reguladora que regula os medical devices nos Estados Unidos, deu permissão à Neuralink, do Elon Musk, para fazer o implante num segundo paciente. O primeiro, que era deixa-me só ler aqui o nome dele bem para não falhar, Nolan Arbo, passado um mês depois da cirurgia deixou de funcionar porque alguns dos fios que estavam ligados ao córtex cerebral desligaram-se. Alguns, que é como quem diz 85%. E isto tem a ver com o facto de ter sido o primeiro paciente e eles não sabiam quanto é que o cérebro se ia mexer dentro do crânio do paciente, e acho que se mexeu 3 vezes mais do que eles estavam à espera, e portanto alguns dos fios ficaram soltos. Acho que eles entretanto vão resolver isso, e neste segundo paciente vão colocar os fios ao dobro da profundidade, que passa tipo de 3mm para 8mm dentro do cérebro, e à partida isso vai resolver pelo menos alguns dos problemas. Um facto engraçado é que houve 1000 pessoas tetraplégicas que se candidataram para este teste, e apenas 100 têm os requisitos mínimos para passarem aqui ao clinical trial. E o objetivo da Neuralink é fazer este implante em 10 pessoas durante este ano, para ajudar essas pessoas, e 2, recolher o máximo número de informação para depois melhorar cada implante que fazem. Aqui um pequeno
update da Neuralink do Elon Musk. Ainda no tema da saúde, mas com menos implantes, digamos assim, temos a Equinox, que é uma cadeia de ginásios americana, que lançou um programa de longevidade de $40 mil anuais. O que é que este programa, qual é que é o objetivo, qual é que é a diferenciação deste programa? É, no fundo, um programa de coaching, muito mais do que só o personal trainer, portanto tem a parte física do exercício físico, tem também uma parte de nutrição e de sleep, ou seja, de sono. Como é que eles controlam isto tudo? Portanto, não é só ter um personal trainer e um nutricionista e um especialista de sono e etc. todos juntos. Para além disso, também existe, eles fizeram uma parceria com uma startup de saúde, que é a Function Health, que faz direct to consumer, ou seja, vende testes de sangue, análises de sangue, direct to consumer, que analisam problemas cardiovasculares, metabólicos, fígado, rins, tiroide, etc. E, portanto, como é que eles venderam aqui este package? Basicamente, o plano é aumentar a longevidade dos seus clientes e, por isso, isto inclui o tal personal trainer, inclui um especialista de sono, inclui sessões de nutricionista e inclui também alguns testes desta Function Health e depois um Aura Smart Ring, que no fundo é um smartwatch em formato de anel, para medir estas coisas todas. Qual é que é aqui a premissa? A premissa é que os personal trainers conseguem ir a um nível ainda mais elevado de customização para cada pessoa, portanto, aquela ultra customização na saúde, em que eles são capazes de adaptar o treino e as recomendações que fazem com base nas análises de sangue que vêm da tal startup Function. Qual é que é aqui o problema ou o asterisco? É que ainda não existe, ou seja, ter exercício físico, ter uma nutrição melhor, ter um sono melhor, são tudo condições que já se sabe, está provado que levam uma vida mais saudável e mais longa, mas não se sabe ainda qual é que é a relação entre termos, ou seja, entre os resultados das análises sanguíneas e uma adaptação disso, ou do treino e do sono e etc. a isso. Alimentação, sim. Sono, não sei bem qual é que é aqui a relação. Em termos de treino, ainda não existe evidência muito forte que isso seja possível fazer, principalmente com base apenas em conhecimento dos treinadores. Pronto, aqui é que está assim o caveat disto, mas é giro ver este tipo o Equinox, como vocês podem assumir pelo preço da membership de $40 mil anuais, é um ginásio ultra premium, ou seja, é utilizado por CEOs e finance people e etc. Portanto, malta que tem mesmo muito dinheiro. É quase um status estar no ginásio lá em Nova Iorque, principalmente. Mas é engraçado ver como é que funciona o sistema lá, ou seja, a saúde é mesmo comercializada, no sentido em que queres viver mais. Nós temos um programa que custa $40 mil e que tem um package completo que na teoria faz todo sentido, na prática não sabemos, se calhar também faz, mas e que vai-te fazer ter uma vida mais saudável e, portanto, otimizar o sono, otimizar a comida, otimizar o exercício, etc. É bastante engraçado. Eu vou ler aqui o que inclui, portanto, $40 mil, isto tem acesso aos testes que custaria $500 por mês, a membership do ginásio que vai entre $3.600 a $6.000 por ano, o Aura Smart Ring que custa $300, e depois tem 16 horas de coaching one-on-one, que são 3 treinos de personal trainer, mais 2 sessões de meia hora por mês com um sleep coach e um nutricionista e uma massagem mensal também. Portanto, é este o pacote do Equinox. Se alguém quiser repetir isto cá em Portugal, não sei se há assim tantos clientes para isto, mas pronto, está aí o formato. O Wall Street Journal publicou a lista dos CEOs mais bem pagos. Eu tenho aqui esta listinha e vou ler aqui alguns para vermos quais é que são o top 10. Portanto, Hock Tan, Broadcom, ganha $161 milhões por ano. Nikesh Arora, de Palo Alto Networks, que é a maior empresa de cibersegurança do mundo, 151 milhões.
Entretanto, temos Blackstone, que é investimentos, Charter Communications, Fair Isaac, e temos em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sexto, o Tim Cook com 63 milhões, portanto, menos 100 milhões do que o primeiro lugar. O Tim Cook, CEO da Apple. E não aparece aqui mais nenhuma Big Tech. Aparece sim a Netflix em oitavo, que é o Theodore Sarandos, com 49,8 milhões de dólares. Depois temos a seguir a Warner Brothers e Booking, com 46 milhões de dólares. Isto é o top 10. Isto é o top 10 de CEOs mais bem pagos, ou que foram mais bem pagos em 2023. Muitos deste valor é pago em equity, portanto em ações da empresa que eles depois podem vender, e pouco em cash, mas de qualquer forma as ações são uma coisa bastante líquida, portanto é dinheiro que eles conseguem rever muito rapidamente. A mediana dos CEOs do SP500, portanto do fundo das empresas que estão no SP500, a mediana é 15,7 milhões de dólares por ano, ou seja, existem tantos CEOs a ganhar mais de 15,7 milhões de dólares como menos. Existem, sim, a moda é 10, ou seja, 10 é o valor mais comum para salários de CEOs. E pronto, acho que é isto. Fica o episódio desta semana. Acho que passamos outra vez a meia hora, pelo menos aqui pelo relógio que eu estou a ver. Mas pronto, foi a semana do nosso evento, correu super bem. Esta semana não tenho recomendação, mas fica o episódio que acho que já vai interessante. E até à próxima.